Boa noite, gente. Podem entrando. É, eu estou. A Michelle vai entrar daqui a pouco. Nós estamos dentro do horário, são 20 horas agora. Estou só aguardando a Michelle entrar para a gente começar nossa live de hoje. Então, enquanto isso, enquanto a Michelle vai entrando, eu vou comentando um pouquinho com vocês de onde surgiu a ideia de fazermos uma live sobre o trabalho da doula. É, um minuto que eu estou aceitando. Olá! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você me ouve legal? Ouço bem também. Seja bem-vinda. Eu ia começar a Eu falar, agradeço. eu ia começar a falar para todo mundo é, de onde surgiu essa questão de falarmos um pouquinho sobre o trabalho da doula. E Uhum. eu recebi algumas mensagens no inbox, algumas pessoas falando assim: é importante ter doula, fala sobre o trabalho da doula. E quando eu pensei em trazer alguém para falar sobre o trabalho da doula, ninguém melhor que trazer a Michelle. Eu pensei na Michelle porque ela representa as doulas do estado de Goiás, digamos assim. A Michelle, ela tem um trabalho importante. Eu trabalho com a Michelle, gente, sem revelar idades, mas eu acho que a gente tem de ativismo, de humanização do parto e nascimento uns 10 anos juntos, de movimento, entendeu? Então, basicamente, não tem como discutir sobre doulas em Goiás sem falar da Michelle, sem falar com a Michelle. Então, a Michelle é uma ativista e basicamente, toda vez quando a gente pensa em lutar pelo parto, lutar pelo movimento feminista dentro do cenário da assistência ao parto, representatividade social do parto humanizado, tudo isso, a gente sempre vai pensar na Michelle. Então, lógico que eu, de coração, digo a todas as doulas de Goiânia e do estado de Goiás que a Michelle está representando todas vocês, que nós temos um carinho imenso pelo trabalho de vocês. Eu vou deixar a Michelle se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem essa pessoa linda que ela é. Eu amo demais, trabalho muito, muito, muito com ela. Vou deixar ela se apresentar. Você é suspeita, Diego, para falar tanta coisa. Eu sou amigo, não vale, né? Você é amigo, não vale. Então, gente, eu queria primeiro agradecer o convite, viu, Diego, por me convidar para estar aqui falando desse papel tão importante e representando tantas doulas, né? Aqui em Goiás, só num grupo de doulas que nós temos no WhatsApp, nós somos mais de 130 doulas, espalhadas por todo o estado. Claro que aqui em Goiânia tem mais, mas é uma responsabilidade também muito grande representar tanta gente num papel tão importante que a gente fica dentro do cenário do parto. Tá baixo? Agora melhorou, Lipe? Melhorou. Então tá, desculpa. Eu sou doula com formação, eu terminei o meu curso já de curso, né, de doula, 8 anos, mas o meu ativismo veio muito antes disso. O meu ativismo ele veio pouco depois do nascimento do meu filho mais velho, e ele já vai fazer 16 anos agora. Então, me informando nessa luta, né, falando sobre a presença da doula no parto, das vantagens do parto normal, todos esses eventos que teve em Goiânia falando sobre parto, eu estive junto, né, nesses últimos 15 anos, pelo menos. E foi daí que a gente se conheceu, né, no dia da marcha do parto em Foi. casa. Então, A é marcha do isso. parto em casa foi em 2012.
Foi. 2012. Que 8 anos. eu estava defendendo o mestrado e a gente já tinha acompanhado um parto domiciliar e, Foi, e nós fizemos um movimento. Nessa época, exatamente. para quem não entende, em 2012, nós estávamos vivendo uma repressão com relação ao parto domiciliar planejado e nós fizemos uma marcha pelo parto humanizado, pelo parto em casa. E nós fizemos uma marcha em Uhum. Goiânia. E a Michelle ajudou a É, gente na organização e nós nos conhecemos lá. foi feito o movimento no Brasil inteiro. O movimento maior, acho que foi São Paulo, né? Por conta daquela coisa do Jorge Kuhn, que o Cremerge fez uma representação contra ele, por conta de uma fala no Fantástico, Foi. alguma coisa assim. E aí o Brasil inteiro se movimentou para poder defender essa questão do parto em casa. Foi maravilhoso. Sim, foi um movimento muito bonito, né, Michelle? Muito bonito. Foi. E o que eu achei melhor é que partiu das mulheres, né? Não foi alguma organização, não foi Sim, um conselho, foram as mulheres que se organizaram para defender os seus direitos reprodutivos. Eu acho que isso tem uma significância muito grande. com certeza. Tem uma coisa que eu acho bem interessante. Eu vou fazer um resumo para a gente começar a fazer um talk show, um bate e volta, Michelle. É, Tá. acho que cabe a gente começar falando sobre uma geralzona dos métodos de alívio da dor para a gente chegar na figura da doula e eu vou deixar você falar. É o seguinte, para quem está assistindo a gente, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, recomenda a utilização de métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto. Dentro desses métodos não farmacológicos, existe uma série de métodos não farmacológicos. Um deles chama suporte contínuo. Aí vamos puxar o suporte contínuo. Quando a gente fala de suporte contínuo, aí eu vou falar um pouquinho sobre evidência científica. Existem evidências científicas hoje que mostram que mulheres submetidas a um suporte contínuo têm menos taxa de cesárea, menos taxa de analgesia, menos taxas de intervenções no parto, entre outros desfechos desfavoráveis. Então, é comprovado cientificamente que o suporte contínuo é benéfico e é interessante, as evidências científicas apontam para isso. Aí, o que nós temos em pauta? Dentro desse suporte contínuo, nós temos uma figura que é a figura da doula. A doula é uma profissional qualificada, uma acompanhante, digamos assim, qualificada, para esse tipo de suporte. Para quem está assistindo a gente, não pensem que nós somos inovadores na figura da doula, não. Pelo contrário, nós ainda estamos caminhando quando comparado a outros países. E agora, eu vou deixar a Michelle contar para a gente um pouquinho sobre o conceito, quem é a doula, quem é essa pessoa e como que é essa questão hoje dentro do mercado de trabalho, como que funciona isso hoje. Tá bom. Bom, a doula, ela é uma mulher que auxilia outras mulheres, né? O nome em si, ele é de uma palavra de origem grega, que significa mulher que serve. Então, a doula está inserida no contexto do parto para dar esse suporte contínuo para a mulher e trabalhar com outras técnicas não farmacológicas do alívio da dor. Eu gosto muito de uma definição que a Melânia Amorim fez a respeito da palavra da doula. Eu até anotei aqui para poder conversar. Que diz assim: são acompanhantes leigas, mulheres que não são profissionais de saúde, mas são treinadas para promover apoio contínuo às mulheres durante o trabalho de parto, nascimento e pós-parto. E aí uma coisa que eu acho interessante aqui é quando ela fala sobre acompanhantes leigas, né? Porque eu já recebi, inclusive, algumas vezes, uma pessoa para me falar assim, se eu disser que eu sou doula, eu entro no hospital? Porque aqui em Goiás, por exemplo, nós temos a lei da doula, né, que garante a nossa atuação dentro das maternidades públicas e privadas. Então, as pessoas acham que é qualquer pessoa. É só você chegar lá e falar que é doula e você é uma doula. E às vezes não é assim.
A gente recebe um treinamento falando sobre fisiologia do parto, falando sobre questões hormonais, inclusive falando sobre biossegurança, né, sobre essas técnicas de alívio da dor. Então, na verdade, a doula não é que ela é uma pessoa sem conhecimento. Ela não necessariamente é uma pessoa da área da saúde, seja uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma técnica de enfermagem. Ela é uma pessoa que é treinada para dar esse suporte em específico, tá? Eu aprendi, Michele, uma coisa interessante, só para emendar na sua fala, é quando se fala sobre conhecimento e formação. A doula, Sim. ela tem conhecimento? Tem. Ela não tem formação acadêmica Acadêmica, para o exatamente. parto, mas ela tem conhecimento. Da mesma forma que a gente fala quando a gente pensa em parteira tradicional. A parteira tradicional tem conhecimento? Muito para a gente aprender. Ela não tem formação. Então, quando a gente pensa na figura da doula, ela tem conhecimento, sim, e muito conhecimento. Conhecimento que vai fazendo dela uma expertise, porque ela acompanha aqui, ela acompanha ali, ela acompanha aqui, ela acompanha ali. E ela vai pegando essa bagagem, esse arcabouço para poder prestar assistência dela. Mas é diferente de formação. Exatamente. Ela não necessariamente precisa ser uma pessoa da área da saúde na questão de formação, de graduação. Mas ela tem que ter, sim, um conhecimento, até porque se a doula não tem conhecimento, se ela não recebe esse treinamento, ela não vai saber o que fazer em determinado momento do trabalho de parto. Então, ela não vai conseguir prestar um bom suporte, né? Então, é importante, sim, que ela tenha conhecimento, que ela tenha informação. Michele, você hoje é formadora de doulas. Sim. Como acontece esse processo de formação? O curso, ele é feito através do Mater Doulas, que é um grupo de doulas, que sou eu, a Lívia Seba e a Simone Garuda, né? Nós três estamos trabalhando juntas desde 2017 nessas formações, nesses cursos. E dentro do nosso curso, nós passamos tanto o histórico sobre essa defesa do parto humanizado, né, dessa militância, a gente fala sobre o histórico, a gente fala sobre algumas ONGs importantes, alguns eventos importantes que a gente participou. A gente fala da fisiologia do parto, a gente fala sobre a amamentação, equipamentos de segurança, né, que hoje está tão importante. A gente precisa ter também essa questão da biossegurança. A gente fala sobre quais procedimentos podem ser feitos durante o trabalho de parto, no sentido de quais intervenções podem ser feitas, para que serve cada intervenção técnica, seja do médico, ou seja do enfermeiro obstetra, para o parto, para que elas possam repassar essas informações também para as pessoas, né? Se elas não têm essa informação, elas não têm como passar. E também sobre técnicas de alívio da dor, massagem, repouso, simulações de parto, uso da banqueta, uso da bola, tudo isso a gente conversa com A Bianca fez um comentário aqui, a Bianca é enfermeira obstetra, e ela fez um comentário que eu achei muito pertinente. Um beijo, Bianca. A doula tem mais a ver com empatia e perfil do que formação acadêmica. Tudo a ver. Com certeza. Tudo a ver. Com certeza. Inclusive, quando algumas mulheres me procuram para perguntar o que precisa para ser doula, né? Porque elas, ainda bem que já ligam muito a figura da doula a profissional de saúde. Então, muitas vezes elas me perguntam qual é a formação que precisa ter, né, para fazer o curso de doula. E aí eu explico tudo que eu estou explicando aqui, que não precisa ter uma graduação na área de saúde. Mas o principal é ser uma pessoa que está disposta a se doar, a cuidar, e que tem essa disponibilidade de tempo na vida dela para esse tipo de trabalho. Porque a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, a gente não tem Natal, a gente não tem aniversário. Já viramos muita madrugada juntas. Não, eu já passei meu aniversário, por exemplo, de 2019, eu passei na maternidade. Né? O aniversário do meu filho, em 2018, eu estava na maternidade. Então, são coisas que a gente precisa pensar também no momento que a gente resolve se tornar uma doula. Michele, a gente entende que a peça-chave do parto é um bom preparo. A gente sempre discute isso, que o sucesso do parto está no preparo.
num pré. Hoje, como funciona o acompanhamento? Como é o preparo para o parto realizado por uma doula? Como que funciona isso? Bom, quando a gente fala em doula, eu acho que é importante a gente falar também que existem doulas que trabalham só no pós-parto, tem doulas que trabalham no preparo do parto e às vezes não acompanham o parto, e tem doulas que vão para o parto, né? O meu atendimento, como é? Eu faço uma preparação para o parto, acompanho o parto e também o pós-parto. No pré-parto, o que a gente faz é um trabalho informacional com essa mulher, com esse casal, com essa família, com quem for acompanhar o parto. Porque é muito importante que o acompanhante também receba as informações para que ele consiga manter a tranquilidade, para que ele não leve um estresse maior além do que o momento já traz para a mulher, e não um estresse no sentido ruim, mas no sentido do imediatismo da mudança, né? As coisas vão começar a mudar. Então, esse estresse do trabalho de parto começar, de identificar e tudo mais, essa mudança causa o estresse na Eu mulher. costumo brincar que tem que doular a família. Exatamente. Às vezes o acompanhante esquece de comer no parto. Você fala assim, vai lá comer alguma coisa. Você vê a pessoa tá amarela, né? E você fala, vai lá comer alguma coisa. Então, no pré-natal, o trabalho da doula é para a gente passar informação para essa família. O que vai acontecer durante o trabalho de parto? Quais são os sinais de trabalho de parto que está ficando iminente? Quais são os sinais de alerta? O que pode acontecer durante o processo do trabalho de parto e do nascimento? As indicações de cesárea, por que vai para cesárea, né? Para que serve cada intervenção? Então, no pré-natal, a gente trabalha com essa parte informativa, trazendo toda essa bagagem para a família, para que eles possam manter também uma tranquilidade até o melhor momento de ir para a maternidade. Legal. Michele, tem uma coisa bem interessante. Todo mundo pergunta para mim assim: Diego, por exemplo, vou ter parto domiciliar. Preciso ter uma doula? Sim. Entenda que quando você contrata uma equipe de parto domiciliar, você está contratando os parteiros. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas você está contratando quem vai fazer seu parto. Quem vai receber seu Está bebê. contratando a parte técnica do Sim. parto. Eu gosto sempre de explicar isso. Eu sou a parte técnica, eu tenho que, junto com a minha equipe, estar controlando se o batimento está bom. Tanto é que você que acompanha muito parto comigo, você sabe que eu me mantenho distante durante todo o período do parto. Eu só fico junto no expulsivo. Durante essa fase, eu deixo a doula trabalhar, eu deixo a doula desenvolver o trabalho, porque eu entendo que a doula tem um papel interessante nesse momento. Então, e eu vou ter um papel mais importante no expulsivo. Pode falar, amiga. As pessoas também confundem muito o papel da doula com o papel da parteira. Praticamente toda semana eu recebo uma mensagem perguntando quanto que eu cobro para acompanhar um parto domiciliar, como se eu fosse a responsável pelo parto. Então, eu preciso explicar que a gente não tem essa responsabilidade técnica. Por exemplo, a doula não verifica batimento cardíaco do bebê, não afere pressão, a doula não verifica dilatação, a doula não determina se está ou não em trabalho de parto, não faz diagnóstico, né? Então, essas coisas a gente também precisa diferenciar entre a doula e o enfermeiro obstétrico, o obstetra, o parteiro, que vai acompanhar essa família. Então, é muito importante que essa diferenciação fique clara na cabeça das pessoas, né? Porque a doula não pode acompanhar parto sozinha. A doula acompanhando o parto é um parto desassistido. E isso é uma coisa que eu repito muito nos nossos cursos de formação, né? Que é que a doula não pode, em hipótese alguma, acompanhar um parto desassistido de forma planejada. Porque pode acontecer de uma vez ou outra, você está, por exemplo, na maternidade e o bebê não esperar ninguém chegar. Mas é diferente de você se programar para que aquele parto ocorra só na presença da doula. Tanto é que, normalmente, vou falar um pouquinho da questão do parto domiciliar, mas, por exemplo, no parto domiciliar, uma das regras que a gente tem, você sabe disso,
A doula não chega se a equipe também não está. Se não é momento da equipe estar, dos parteiros estarem, também não é momento da doula chegar. É o momento do casal estar sozinho. É o momento de família. Não é momento de ninguém estar com eles. Quando é o momento da gente realmente trabalhar, todo mundo entra em cena. Aí chega a doula, chega todo mundo. Isso é um combinado que eu tenho com qualquer doula que vá acompanhar a parto domiciliar. Eu falo, olha, a gente vai, nós vamos ser um start no parto. Quando nós formos, você vai, todo mundo vai junto. Porque eu não quero ter alguém trabalhando com a mulher sem que eu esteja. Então, se está em trabalho de parto, vamos estar todo mundo. Se não está, é o momento da família e não nosso. E isso dentro do contexto, até para o hospitalar, é interessante. Por quê? Porque a gente Sim. precisa entender que a doula vai trabalhar concomitantemente com o médico obstetra ou com o enfermeiro obstetra, com o parteiro dela. Até porque na fase latente a gente não tem muito o que fazer, né? Nem enquanto doula a gente não tem o que fazer, além de se cansar também. E se colocar essa mulher para se movimentar demais, ela acaba entrando em fadiga precocemente. Então são coisas que eu, nos meus acompanhamentos, eu converso sobre isso também com as minhas gestantes, né? Que eu só vou para o hospital quando elas estiverem em fase ativa. Isso acontece também no caso de uma indução, por exemplo. Eu não vou para a maternidade no começo da indução. Eu vou para a maternidade quando realmente a indução começa a funcionar, tá? Então, no pré-natal, a gente faz isso. Teve alguém que me perguntou aqui no chat, a partir de quantas semanas que a doula começa a acompanhar. Legal. Isso varia muito do tipo de atendimento que essa doula faz. Tem doulas que acompanham desde o início da gestação, né? Isso vai variar de atendimento para atendimento, às vezes vai variar se essa doula tem alguma outra formação e ela oferece outro tipo Que de possa suporte contribuir. que possa contribuir com a gestação e com o parto. No meu caso, o primeiro encontro ele é feito com 33 semanas. Né? Então, normalmente, a partir de 30, 33 semanas é quando a gente começa o acompanhamento. E ele fica até 30 dias depois do parto, tá? Então, acho que sobre o pré-natal é isso, assim, é mais essa parte informativa. Me perguntaram, falando sobre as perguntas, que eu até Pode falar. anotei aqui, se a gente orienta sobre posições, exercícios e Então vamos métodos entrar de para o alívio da parto, dor. que aí você responde a Mas ela pergunta. estava perguntando sobre o pré-natal. Ah, tá bom, então fala. Se eu faço isso no pré-natal. No pré-natal, eu não costumo conversar sobre isso, a não ser sobre os métodos de alívio da dor, né? Que a gente conversa no pré-natal sobre isso. Mas, por exemplo, eu não passo exercícios, porque o exercício ele não é função da doula, ele é função do educador físico ou do fisioterapeuta, dependendo da necessidade dessa gestante. Às vezes ela precisa de algumas posturas para poder corrigir alguma dor, ou às vezes ela precisa de um preparo muscular perineal. Então, esses exercícios, eles são feitos por profissionais. Porque quando a gente fala em exercícios, a gente está falando em método. Né? Técnicas, então, a né? doula, técnicas, métodos, quantidade. Então, são coisas que a doula não é para passar. A não ser que ela seja também educadora física, ou ela seja também fisioterapeuta e preste os dois serviços de forma separada. Você sabe que, Michele, eu sou muito parteiro raiz. Por exemplo, eu não acredito, e eu não estou falando de evidência científica, eu estou falando de achismo meu, eu não acredito que o parto tenha essa caixinha de técnicas. Eu também não. Para mim, também não, até porque se a gente fosse partir desse princípio, mulheres obesas não teriam parto, só seriam mulheres atléticas a terem parto. Mulher, por exemplo, que, sei lá, você só ia ter atleta. Quem sim, tivesse dá uma toda essa impressão de que preparação você tem que atender técnica. os pré-requisitos. Tem que estar preparada, tem que ter feito Exatamente. isso, tem que ter feito aquilo, agachamento, 3 pulinhos, Exatamente. tem que ter feito pilates. E não é esse o caminho. E O não parto é é muito isso. mais simples. É muito mais simples. Então dá uma impressão de que para parir eu tenho que ter capacidade, eu tenho que estar capacitada, eu tenho que ter curso. Não, acredito que
tô falando de achismo porque não existem estudos sobre isso. E eu sou um doutor e eu tô no direito de falar do meu achismo por conta da prática que eu tenho. E eu vou dizer para você que todo preparo é mental, você sabe disso. O preparo é mental, é ter conhecimento, é saber o que vai acontecer comigo, é estar preparada para vivenciar tudo. Porque se o preparo é desenvolver a mental, confiança. se abre em cima, abre embaixo. Abre embaixo, exatamente. Então, para mim, o Porque, maior até preparo é porque emocional. se você fica muito preocupado com técnica, na hora do parto você fica assim, eu tô fazendo força certo? Eu tô respirando certo? Meu períneo tá alongado? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Então não é hora da gente se preocupar com técnica. O corpo sabe o caminho. A gente Eu já tive precisa receber partos. isso. Eu já tive partos, Michele, em que. Vou dar um exemplo assim. Era tanta técnica, faz isso, faz aquilo. Uma vez eu fui no acompanhamento, a Lívia, que era a doula desse casal. Aí nós chegamos para uma consulta, eu e a Lívia, e a mulher falou assim: vocês vão ensinar pra gente que posições que a gente deve adotar, fazer exercício, que não sei o que. Eu falei assim: não, a gente precisa preparar vocês mentalmente para passar por isso. As pessoas ficam esperando que a gente vai dar uma aulinha de exercícios. Não, não tem exercício. É estar preparado mentalmente, é entender o que vai acontecer com o teu corpo, é se preparar. Exato. Lógico que, tipo assim, uma caminhada ajuda, uma atividade física ajuda, mas isso não ajuda Mas só a em gestante, outras não. coisas, né? Isso não Não ajuda é só a só gestante, para o não. parto. É para a vida. Exatamente. Então as pessoas têm essa preocupação de que a doula vai fazer esse tipo de orientação. E não vai, não é papel da doula. Tá? Que mais? Orientar sobre posições, por exemplo. Às vezes no pré-natal, por exemplo, quando nós do Matridoulas estávamos fazendo o grupo de gestantes, a gente montava uma piscina, a gente levava banqueta, a gente faz esse tipo de orientação para mostrar as possibilidades. Mostrar, por exemplo, 4 apoios, né? O que a pessoa vai fazer ali, mas era um curso de preparação para o parto. Enquanto doula, dependendo da necessidade dessa família, eu até levo a banqueta para apresentar e tudo mais, para que não seja algo estranho, né, no momento que chega no hospital. Mas treinamento para o parto, assim, aquela coisa de 3 séries de 10, faz isso, faz aquilo, isso a gente não faz mesmo. O que mais? Aqui, ó, a Caroline perguntou, né, e quando é a hora da equipe chegar? Caroline, quando é a hora da equipe? Se for equipe de parto domiciliar, eu acho que melhor o Diego falar, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala para ir para o hospital, no caso de um parto hospitalar, a gente está falando de ir para a maternidade em fase ativa do trabalho de parto. É o mesmo critério que nós usamos em casa. E seria o quê? Ter uma frequência de contrações, uma duração de contração mais intensa. Porque se na primeira contração você vai para a maternidade, você vai estar sujeita a ser mandada de volta para casa, o que pode ser muito estressante emocionalmente. Ou você pode ser internada muito precocemente e estar mais sujeita às intervenções. Né? No parto domiciliar, a gente tem a regra seria estar em trabalho de parto. E fase ativa, pra gente que trabalha com parto, fase ativa seria aquela mulher que está mantendo um padrão de contração de 3 contrações em 10 minutos, 3 contrações em 10 minutos, 3 contrações em 10 minutos, um ritmo. Lógico que se a bolsa rompeu, são aspectos que a gente considera também. Mas é importante que a mulher esteja realmente em trabalho de parto. Se ela não está em trabalho de parto ativo, que é a fase latente, a nossa presença em casa ou a presença da doula em casa para a mulher que vai parir no hospital, ela pode prejudicar a evolução do parto. Atrapalha. Quantas vezes a gente já chegou em parto e parou a contração? Eu brinco que quando a doula chega, se você está acompanhando uma mulher que ela vai parir no hospital, se você vai para casa dela cedo demais, dá uma impressão de que as coisas precisam acontecer. Ela está aqui na minha casa. Exatamente. Se demora para acontecer porque ela não está em trabalho de parto ainda, dá uma impressão de que algo está errado. Não está errado, porque ela não está em trabalho de parto. Não está evoluindo. Não Só que a sua presença dá uma impressão de que está demorando. Porque a pessoa está aqui. Conta pra gente um pouquinho, Michele, como que funciona o seu acompanhamento de doula, o acompanhamento de uma doula, no trabalho de parto. A mulher entrou em trabalho de parto, o que eu desenvolvo como doula? Tá. Principalmente, nós vamos trabalhar com métodos não farmacológicos de alívio da dor.
Então, dependendo de como está a evolução desse trabalho de parto, né, do quanto de dor essa mulher relata sentir, a gente vai propondo algumas coisas para que o trabalho de parto ele evolua de uma forma mais tranquila emocionalmente para ela e com uma sensação de desconforto menor. Então, normalmente, na fase mais inicial, nos primeiros 6 centímetros, né, por ali, a gente sugere muito massagem, mudar de posição, que são coisas que são mais efetivas naquele trabalho de parto. E aí, depois dos 7 centímetros, eu percebo que o chuveiro alivia mais do que, às vezes, a própria massagem, ou às vezes a combinação dos dois, tanto o chuveiro quanto a massagem ao mesmo tempo. Então, a gente vai cuidando dessa mulher para tentar diminuir esse desconforto. Além de lembrar ela de comer, lembrar ela de beber água, né? Às vezes prender o cabelo. São cuidados que, às vezes, o acompanhante não lembra e o profissional ele está cuidando de outros aspectos, né? Que é o aspecto da contração, que é o aspecto da dilatação, que é o aspecto da evolução. Então, a gente traz esse cuidado para essa mulher e também trabalha nessa perspectiva da evolução do trabalho de parto. Por exemplo, se o profissional avalia e fala assim, olha, está com 8 centímetros, mas o bebê precisa baixar um pouquinho, está alto. A gente vai trabalhar posições, a gente vai sugerir algumas coisas para tentar fazer esse bebê descer. Então, dependendo da evolução do trabalho de parto, a gente parte para algum tipo de técnica ou outro. Daí a Depois a gente usa importância que você rebozo. falou de andar paralelo com o profissional. Exatamente. E é por isso que a gente tem que ter, sim, conhecimento. A gente é leiga no sentido de não ter graduação na área de saúde, mas a gente precisa ter conhecimento. Eu preciso saber qual a posição que esse bebê está, para saber para onde eu vou mexer, o que é que eu vou sugerir para aquela situação. Então, não é coisas aleatórias, sabe? Tipo, eu já vi muitas vezes, por exemplo, a mulher chega no hospital e o profissional pega, entrega uma bola na mão dela e fala, fica na bola. E às vezes não é aquilo que era necessário. Não é o Ou então, momento. vai caminhar. Exatamente. Vai caminhar. A pessoa fica caminhando 3 horas sem parar. Ela vai ficar exausta. Então, a gente precisa analisar o que a gente pode fazer nesse momento para favorecer aquilo que precisa. Então, não é ficar mandando fazer qualquer coisa, né? Tem que ter, sim, um método para funcionar aquilo que a gente precisa. Legal isso que a Michelle está falando, gente, que é interessante. A gente trabalhar nesse esquema de parceria realmente, lá na Ser Cidadão, eu recebo muitas doulas que às vezes estão acompanhando o trabalho de parto. Eu sempre digo assim, mulher que está com doula, eu falo assim, meu Deus, que maravilha. Quando eu chego no plantão e eu olho e vejo que a mulher tem doula, eu falo assim, meu Deus. Por quê? Que eu fico em paz. Se a mulher chegou e ela tem doula, eu suponho que ela está preparada, que ela está orientada e que ela vai ter um suporte contínuo que às vezes eu não dou conta de fazer porque eu tenho outras atribuições. Eu tenho 6 mulheres avaliando e a doula está lá com uma única mulher. Então, isso que você está contando, Michele, de tipo assim, esse trabalho de parceria. Quando eu digo para você, por exemplo, assim, eu estou no trabalho de parto hospitalar e eu falo assim, a contração tá pouca, a gente precisava de mais contração. Aí a doula sabe, bom, vamos fazer alguma coisa então para ativar essas contrações, que são métodos não farmacológicos. O que a gente pode fazer para a gente aumentar essas contrações? O que a gente pode trabalhar? Então, eu dou o start para essa profissional da situação que a gente está tendo e ela desenvolve com a mulher as técnicas que dá para a gente poder trabalhar. O que dá para a gente desenvolver. Até porque no serviço público, que é diferente do domiciliar, eu não conheço essa mulher a fundo, mas a doula conhece. Eu não conheço as emoções dessa mulher que a Michelle está acompanhando. Não conheço. Eu estou só recebendo o parto dela. Eu não sei quem é ela, eu não sei quem é aquela pessoa, quem é o marido dela, quantos filhos ela tem em casa e tudo que ela tem. Mas a doula fez esse conhecimento prévio com ela. Com certeza. E uma outra coisa, isso que você falou, Diego, é muito importante, de quando a mulher chega com uma doula, você se sente mais tranquilo, né? Porque você vai ter condições físicas como profissional de dar suporte para outras mulheres, então você sabe que aquela mulher está sendo cuidada. E a doula, no treinamento que a gente recebe, qualquer coisa que saia do padrão,
vem alguém te avisar. Então, alguns profissionais, eles têm um receio muito grande de trabalhar com doula ainda, normalmente é porque eles desconhecem, né, o trabalho da doula. Mas eles precisam entender que a doula está ali como uma parceira de trabalho. Eu tenho muito orgulho de muitos médicos me chamarem de parceira. Não, você é minha parceira, eu não estou ali como alguém para atrapalhar o trabalho de parto, alguém para intervir de uma forma negativa na conduta ou no processo do parto. Nós estamos ali todos buscando o bem-estar e a satisfação do parto para aquela mulher. Amiga, Então, é importante. uma pessoa fez uma pergunta aqui que é interessante a gente responder. O SUS oferece algum suporte com doulas? É muito interessante essa pergunta. Ou esse acompanhamento durante o trabalho de parto só é possível no serviço particular? Deixa eu só explicar para vocês o meu lado e depois eu vou deixar a Michelle falar. Tá bom. As doulas não são contratadas pelo serviço. Por exemplo, maternidade Nascer Cidadão, maternidade Dona Iris, materno infantil, Nossa Senhora de Lourdes, elas não têm doulas no serviço, elas têm o parteiro. Tá? E nem o hospital particular tem uma doula contratada. Não tem. A doula é um profissional contratado pela mulher. Eu vou deixar a Michelle explicar isso melhor. Isso. No SUS, há um tempo atrás, nós tínhamos o serviço de atendimento voluntário. E aí a doula não é, como diz o Diego, né? Não é contratada do serviço, não é contratada da maternidade e nem da Secretaria de Saúde, mas nós estamos ali sendo chamadas pela mulher, tá? E agora, sobre esse serviço ser particular, sim, infelizmente sim, até porque o próprio serviço de voluntariado em Goiânia, eu acho que em Goiás está suspenso. Não está aberto. Né, para nenhum tipo de atendimento de voluntariado. Então, a gente não tem como dar esse suporte. Mas quando tinha, era maravilhoso. Eu mesmo fiquei mais de 6 meses na maternidade Dona Iris e a gente consegue atender um volume muito grande de mulheres, né, e dar um suporte muito bom. Mas, infelizmente, hoje, sim, as doulas são contratadas particularmente. Porém, existem doulas que fazem atendimento voluntário. Você chama essa doula, você conhece essa doula, conversa com essa doula, mas ela não vai te cobrar um serviço cheio. Às vezes ela vai te cobrar taxa de deslocamento, de alimentação, alguma coisa nesse sentido, mas ela vai te atender de forma voluntária. Principalmente as doulas que ainda estão em formação. Então, sempre que a gente vai fornecer curso pelo Materdoulas, as nossas alunas, elas fazem atendimento voluntário. Então, se alguém precisar, pode me procurar também, que eu, assim que eu puder, eu encaminho para alguma doula. Há pouco tempo, voluntário. há pouco tempo a gente tem uma história de sucesso, inclusive. Eu conheci uma pessoa que ia fazer uma cesariana para fazer ligadura. Aí eu falei, não, você não vai fazer uma cesariana para fazer uma ligadura. Eu falei, você pode parir normal, você pode colocar um DIU. Você vai fazer uma cirurgia só para fazer uma ligadura? Aí eu comecei a conversar com ela. Aí eu vi que eles não tinham condição financeira para pagar o serviço de uma doula. Aí eu fui... Isso foi no supermercado, né? Isso foi no supermercado. No supermercado. Eu mandei uma mensagem para a Michelle na hora. Eu falei assim, amiga, me ajuda a conseguir uma doula que tope um trabalho voluntário. Eu vou contar o nome da doula. A Arlene. A Arlene disponibilizou o trabalho dela. A Arlene é uma mulher fantástica. Uma doula fantástica. Tá? Ela está assistindo a gente de tudo. A Arlene disponibilizou a fazer esse atendimento, a fazer esse acompanhamento. A Arlene preparou ela tão bem. Gente, eu fiquei encantado com o trabalho da Arlene. E ela pariu. A Arlene não acompanhou ela por conta do pico da pandemia. Ela pariu na Dona Iris, na rede pública, empoderadíssima. Ela sabia de tudo. Ela me contou que ela chegava na maternidade, as pessoas falavam para ela assim, alguém te preparou, alguém te orientou, você está sabendo muita coisa. Preparada pela doula. E foi muito lindo o trabalho que a Arlene fez, foi um trabalho voluntário. Ela não esteve no parto, mas ela deixou a semente que foi o conhecimento dela sobre o processo que ia acontecer com ela. Exatamente. Então, assim, mesmo sem ser as nossas alunas,
a gente sempre consegue alguém para fazer o acompanhamento voluntário. Então, muita gente me procura, eu vou lá no grupo de doulas, alguém pode fazer um serviço voluntário? Ou chega para alguma outra doula, elas mandam lá no grupo. Tem alguma doula disponível para atender serviço voluntário e tal? Então, a gente sempre tem essa disponibilidade, né? Resumindo, para quem perguntou, por exemplo, eu vou parir no SUS, vou para Dona Iris, vou para Nascer Cidadão. Essa profissional é uma profissional que você pactua com ela fora da maternidade. Quer seja de forma financeira, ou se você tenha conseguido de forma voluntária, você pactua o trabalho dela fora, realiza um trabalho fora, e ela vai para o serviço com você. Ela entra, ela tem direito a entrar e te acompanhar lá dentro, que varia. Tem alguns grupos aí que fazem uns trabalhos bem legais voluntários, mas eu digo para você que se você tem condição de. Eu vou falar para você, Michele, uma coisa muito interessante. Quando alguém me procura, às vezes, para parto domiciliar, e a pessoa fala assim, eu não tenho condição financeira. Aí eu falo assim, beleza, eu entendo. Eu vou te dar uma sugestão, então, de uma coisa. O pouco de dinheiro que você tem, investe em uma doula. Investe na contratação de uma doula. Por quê? Porque a doula vai te ajudar a viver um processo mais intenso e vai estar com você do seu lado. Ninguém tem dinheiro para pagar tudo, mas se você tem dinheiro, é um investimento que vale a pena, porque é uma profissional que vai te dar um acompanhamento, que vai te auxiliar a chegar onde você quer, que é o parto. Exatamente, Arlene, fofa. Michele, conta pra Oi. gente agora. Você falou das medidas não farmacológicas, que para mim é a parte mais exaustiva do trabalho de parto. Isso é bem cansativo. A gente vira noite, já vi você virar noite, já mandei mensagem para você estava em trabalho de parto, já mandei mensagem, você estava acompanhando. É sempre assim. E eu queria que você contasse como funciona o trabalho da doula no pós-parto. A mulher pariu, porque a gente acha que a doula só serve para pariu. Como que é o pós-parto? Que tipo de Então, serviço pode ser oferecido? algumas doulas, elas fazem cursos adicionais em relação à amamentação, por exemplo, que seria o curso de uma consultoria de amamentação. No meu caso, eu faço o acompanhamento de pós-parto somente das mulheres que eu acompanhei o parto. Então, eu faço visitas para essa mulher em casa, tá? E aí a gente faz algumas verificações básicas a respeito da amamentação. Se o mamilo está fissurado, como que está a pega desse bebê de forma superficial, né? A gente observa aquele conhecimento mais informal que a gente tem. A gente não faz um teste da linguinha para saber, né, tudo que está funcionando na oralidade do bebê, mas às vezes a gente consegue observar algumas coisas. Então a gente percebe a boquinha de peixe, a gente fala sobre a descida do leite, sobre ordenha de alívio, compressa, que às vezes as pessoas recomendam muito errado a compressa, manda colocar compressa quente na descida do leite. Então a gente conversa muito sobre isso com a mulher, mas também a gente vai cuidar dessa mulher no pós-parto. É onde a gente vai conversar com ela. Como você tá, como você está se sentindo, como foi a experiência do parto para você, faltou alguma coisa, como foi o meu atendimento para você, porque a gente também precisa desse feedback para evoluir. E principalmente, a gente não faz diagnóstico, né? Assim como eu falei anteriormente no caso do pré-parto e do trabalho de parto. Mas a gente também consegue observar alguns sinais para poder encaminhar essa mulher para um profissional mais adequado. A gente consegue perceber alguns sinais de uma depressão pós-parto, a gente percebe que essa mulher não está lidando muito bem com alguma coisa que aconteceu. Então, a gente também tem esse olhar sobre a mulher para que a gente possa fazer o encaminhamento dela para um profissional mais Na realidade, qualificado. é um diagnóstico. Você não diagnostica a patologia, mas você diagnostica o Isso, sintoma que ela apresenta, os sinais que ela te apresenta. exatamente. Porque, assim, o puerpério ele é muito difícil e muito pouco falado, né? E aí, às vezes, a gente chega para essa mulher, ela tá muito chorosa, ela tá sem se alimentar, ou ela não tá cuidando bem do bebê. Você chega na casa da mulher e o bebê tá com a fralda do dia anterior ainda, coisas que já me aconteceu. Então, são olhares que a gente vai lançar sobre essa família, que a gente vai percebendo algumas coisas que não estão legais.
né? Eu já tive algumas mulheres, por exemplo, uma mulher, na verdade, que a gente estava prestando atendimento, eu e uma médica, e a gente tinha medo dessa mulher ter psicose puerperal, não era nem uma depressão pós-parto, ela já apresentava algumas coisas assim, meio fora de contexto. Então, são coisas que a gente vai tendo que tomar cuidado, vai tendo que olhar mais de perto para essa mulher. E quem vai estar mais próxima dessa mulher no pós-parto, além da família, é a doula que vai fazer essas visitas. E a doula auxilia muito nessa dinâmica familiar. É muito interessante o trabalho da doula no retorno da mulher para a casa dela e essa dinâmica da amamentação, essas orientações todas. É muito interessante o trabalho. Falar sobre a adaptação dessa mulher com essa criança agora, adaptação à maternidade, né? Porque realmente as mulheres elas se preocupam muito com o parto, né? Pariu, beleza. Mas como é que ela vai voltar para casa? O que ela vai fazer em casa? Então, trabalhar com essa mulher nessa adaptação, a mulher sai da maternidade com uma cobrança muito forte sobre se é a mãe perfeita, sobre o bebê ser bebê perfeito, o ganho de peso perfeito, a noite perfeita, tudo perfeito. E a gente trazer para essa mulher que às vezes é um período de adaptação para ela, para o bebê, para a família de uma forma geral, né? Então a gente precisa também conversar sobre isso com essas mulheres. Michele, você contou muita coisa legal e eu queria saber de você quais são os desafios hoje porque você está à frente, quando eu digo à frente é de uma militância, de uma luta, quando a gente fala, precisa de uma doula para representar, a gente te chama. Quais são os desafios que vocês vivenciam hoje, representando as doulas, que você acha assim, isso daqui é um desafio que a gente vive ainda hoje? Quais são os desafios que você vive? Bom, eu acho que a gente precisa de uma valorização maior por parte dos profissionais de assistência, né? Porque as mulheres já têm percebido bastante a importância da doula, o trabalho, já está muito divulgado isso entre as mulheres, de uma forma geral. Mas eu ainda acho que existe um preconceito muito grande dos profissionais de saúde em relação ao atendimento da doula. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa melhorar. Assim como eu acho também que precisa melhorar a questão da qualificação das doulas, Os né? Porque cursos. como são cursos livres, então cada um fala aquilo que quer, da forma que quer, curso em EAD, que é uma coisa que eu realmente não concordo. Não existe uma regulamentação sobre a forma de formação, né? Quanto à forma Não de formação. existe ainda. Exatamente. Isso está fazendo parte, inclusive, eu até anotei aqui, de um projeto de lei que é para fazer o reconhecimento da profissão da doula e dispor sobre o exercício profissional, que é um PL que ele é de 2017, que é da Érica Cocai, e ele está sendo passado nas comissões e tudo mais, então eu acho que precisa muito disso. Até porque, para que a gente se torne uma profissão, porque hoje nós estamos no CBO, que é o Cadastro Brasileiro, como ocupação, né? Mas que a gente vire uma profissão para que seja realmente mais reconhecida e quem sabe daqui a pouco a gente tenha, assim, doulas dentro das maternidades como profissionais contratados do serviço, quem sabe até concurso para isso, né? Então, são coisas que eu acho que a gente ainda precisa melhorar. E, principalmente, eu acho que é uma questão interna das doulas, que é a questão da união mesmo, entre as profissionais, no sentido de fortalecer o movimento, né? Sim. Você está falando de custo e eu li uma pesquisa de um país, eu não lembro agora o nome de onde é essa pesquisa, mas eles fizeram um investimento de colocar doulas no plantão. A doula trabalhando mesmo. E todo mundo começou a criticar porque ficaria muito caro manter essa profissional. E eles fizeram uma avaliação financeira. Então eles entenderam É que muito valia mais mais a lucro, pena ter a com doula, porque certeza. os desfechos eram mais favoráveis, do que não ter a doula e eu ter maior taxa de cesárea, maior taxa de analgesia e as intervenções que vão gerar custos. Exatamente. Não é Exatamente. somente. Então, se for pensar. A gente precisa pensar no financeiro também. Isso é uma Sim, verdade. com certeza. E se a gente for falar em gestão, sim, a doula traz benefícios para a gestão, porque é isso que você falou, vai diminuir as intervenções, vai diminuir o uso de analgesia, vai diminuir a cesariana, e tudo isso vai ser revertido, com certeza, com menos gastos para a instituição, né?
Então, Com eu acho que certeza. ainda tem um pouco desse preconceito. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava num parto e depois do parto o profissional foi no quarto perguntar para a puérpera, né, quanto ela tinha me pago para eu ir para o hospital com ela. Então, assim, são coisas completamente desnecessárias, né? Mas a gente ainda enfrenta algumas coisas nesse sentido. Uma outra coisa que eu lembrei, Diego, que me perguntaram 2 vezes, foi a respeito do plano de parto, Oh, legal. né, que eu acho importante a gente falar. E uma coisa que as mulheres têm muita... Elas vêm muito na certeza de que a doula é a pessoa que vai fazer isso. É de garantir os direitos dela. Né? Então, tá. Então, eu vou falar primeiro sobre o plano de parto. O plano de parto, eu costumo explicar da seguinte forma. Você vai escrever no papel como é o seu parto ideal, o seu parto perfeito. Tudo que você quer, tudo que você não quer para o seu trabalho de parto, você vai escrever ali. Como que a doula, ela te ajuda nesse processo? Te trazendo informações. Para que serve cada intervenção, qual o momento, o que acontece com essa intervenção, o que ela traz de risco, o que traz de benefício, para que você consiga construir o que você quer e o que você não quer para o seu parto. Então, a doula vai trabalhar nesse sentido para essa construção. Agora, no momento do atendimento do parto, a gente não tem como interferir nas condutas que estão sendo feitas. Né? Sejam elas uma indicação precisa ou uma indicação desnecessária, não é o papel da doula intervir nesse momento como uma ferramenta de defesa dos direitos dessa mulher. Quem poderia fazer isso, então? A própria mulher e o acompanhante. E se ela não Né? tiver condição mental, Então, que o acompanhante defina. ela tem o acompanhante. Por isso que é importante que o acompanhante participe das reuniões, que ele entenda o processo e que eles construam um plano de parto juntos. Para as minhas pacientes, eu sempre deixo o meu modelo de plano de parto e falo para que eles construam juntos, para que eles possam entender o que é cada coisa e eles combinem entre eles aquilo que eles querem ou aquilo que eles não querem. Então, assim, essa coisa de que eu preciso de alguém para me defender, entre aspas, essa pessoa não é a doula. Eu queria deixar isso claro, Sim. porque A realmente mais de defesa uma está em pessoa me você. perguntou sobre isso. A diferença é que a Exatamente. doula empodera você para você tentar, Saber para se você saber defender. se posicionar, se defender. Exatamente. Então, era isso que eu queria também deixar claro. Nós estamos terminando, tá acabando o nosso tempo também. Tem mais perguntas Já? aí suas? A Não, as gente, minhas eu já passei. as minhas eu fui te perguntando no transcorrer. Amiga, eu quero te agradecer demais primeiro pela parceria. É, a gente sabe o quanto a gente trabalha junto. A Michelle, ela realmente é minha parceira de trabalho. É uma doula que acompanha parto domiciliar comigo direto, 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 direto. São 10 anos trabalhando juntos, quase 10 anos trabalhando juntos. E a gente já acompanhou muito, já viramos muita noite juntos, já enfrentamos muitas coisas boas e ruins juntos. Super ruim. Uma profissional que eu indico muito, é uma profissional que tem um trabalho sério, tanto na doulagem quanto na formação de doulas para o trabalho. Eu tenho uma paixão muito grande pelo trabalho das doulas, respeito, tanto no meu trabalho com parto intra-hospitalar, quanto no parto domiciliar. Todas vocês sabem, uma vez me perguntaram assim, mas só Michelle e Lívia acompanham parto domiciliar? Eu falo, gente, é porque só Michelle e Lívia trazem pacientes para mim. Não é isso, a minha equipe está aberta, só que a doula quem escolhe é a mulher. E por incrível que pareça, elas trazem muita paciente para mim. Muitas mulheres chegam a mim através de Lívia e Michelle. Então, a gente tem um trabalho realmente junto por muitos anos. Lívia é uma doula que eu seria eternamente grato a ela. O meu carinho, ela está assistindo a gente. O meu carinho a ela. Então, assim, se hoje eu atendo parto domiciliar, se hoje eu tenho 10 anos de trajetória em partos domiciliares, eu comecei atendendo com doula. Eu comecei atendendo com doula. A primeira doula que eu tive foi comigo na equipe foi a Marcela. A Marcela, a Marcela Fruetti começou acompanhando o PD comigo. E eu, na época, não tinham enfermeiros obstetras em Goiânia. Em Goiânia não tinha. Não conhecia ninguém.
Ninguém. Então, eu ia para os partos com a Marcela, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá. Aí, de repente, a Marcela precisou ir embora. Aí eu conheci a Lívia fazendo pesquisa do mestrado na Ser Cidadão. Aí a Lívia, ela não tinha experiência ainda, muita experiência na doulagem, porque ela estava fazendo pesquisa e ela tinha acabado de fazer o curso dela. Aí eu catei a Lívia para trabalhar comigo, a Lívia peitou, a Lívia me ajudou, assim, transcendendo os conhecimentos dela pelo apoio à causa para a gente conseguir junto aí auxiliar as mulheres a chegar no parto domiciliar. E eu fui me achegando com vocês. Tanto é que esse grupo de doulas é sempre o grupo que está me apoiando, que está fortalecendo na luta pela causa do direito das mulheres no parto. Eu agradeço imensamente a você, em nome das doulas de todo o estado de Goiás, em nome das doulas do Brasil. Eu não vou citar nomes porque eu posso pecar, mas você e a Michelle são as doulas que acompanham muito, muito, muito parto comigo. Mas existe uma gama de outras doulas que também acompanham, não só no parto domiciliar, mas também na maternidade Nascer Cidadão. Sei que vocês têm um lindo trabalho no setor privado, parabenizo vocês. Lembrando, mais uma vez, eu reforço, para as outras doulas, uma coisa que eu tenho falado muito com a Michelle. Guardem os indicadores de vocês. Guardem, passem a anotar os dados das pacientes de vocês, quantas pacientes, quantas mulheres chegaram ao final, pariram, quantas mulheres foram evoluídas para cesárea. Guardem esses dados, porque indicador é sucesso do trabalho de vocês. Hoje, quando eu vou me apresentar no parto domiciliar, eu falo, minha taxa de cesárea é tanto, minha taxa de encaminhamento é tanto, desses encaminhamentos, tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo. Então, é interessante para vocês entenderem o que está funcionando. Já teve coisas na minha equipe que eu falei assim, Paula, vamos mudar, porque isso daqui não tá legal. Então vale a pena também para vocês, doulas, fazerem isso. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito com a Michelle, que é minha amiga. Eu pergunto a ela assim, falar, amiga, como que tem a sua taxa disso? Como que é a sua taxa daquilo? Como que é isso? Coisa de pesquisador. Coisa de cientista. Mas, amiga, te agradeço demais. Eu vou deixar você se despedir, tá? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Você sabe que você pode contar sempre comigo. E eu fico aqui aberta também, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser me perguntar em box, é só ir lá que a gente conversa, eu tiro as dúvidas que eu puder. Fala o seu Instagram, é o seu Instagram de trabalho, amiga, por favor. É Michelle, com 2 L's e _ doula. Então, quem quiser me adicionar lá, quem quiser me mandar pergunta, que eu puder ajudar, o que eu puder responder, eu estou à disposição também. Nas horas vagas ela faz umas fotos, gente, maravilhosa. Que ela também consegue ser uma fotógrafa fantástica. Amiga, um grande beijo. Um beijo. Obrigado a todo mundo que participou com a gente, tá? Um grande beijo. Tchau, gente.